Então, muito bom dia, caros amigos. Hoje é o dia 21 de fevereiro de 2015. Ora bem, eu agora há dias estive aqui a fazer um vídeo sobre o que é, digamos, um método demonstrativo por redução ao absurdo. E hoje então eu vou aproveitar esse método demonstrativo para mostrar que proposição, digamos, uma sucessão xn com elementos em R. Aliás, eu também poderia, digamos, dizer uma sucessão xn com elementos num espaço métrico, mas por conveniência vamos só fazer com elementos em R, apenas para ter assim um caráter mais, digamos, 12º ano. Uma sucessão xn com elementos em R, onde a métrica em R é o módulo. E atente-se ao seguinte, é que o módulo de x menos y significa precisamente a distância que vai entre, digamos, x e y, e é sempre maior do que zero. E então, retomando a proposição, uma sucessão xn com elementos em R não pode convergir para simultaneamente para dois limites distintos. Ora bem, eu vou então fazer esta prova vou fazê-la por redução ao absurdo. Mas em primeira análise, quando é que se diz que uma sucessão xn converge para um limite L? Digamos que xn converge, digamos, para L quando qualquer que seja delta, por mais pequeno que eu queira, ou que nós queiramos, lá, conseguimos encontrar, digamos, um índice, vou designá-lo por P, ou uma ordem, pronto, P, pertencente a N, tal que, para N maior que P, isto implica que a distância entre os elementos da sucessão xn menos o limite, que eu estou a designar por módulo de xn menos L, é sempre menor do que delta. Isto quer dizer que esta diferença que está em módulo é tão pequena quanto a gente quiser a partir de uma certa ordem. A partir de uma certa ordem, tomando aqui um delta, por mais pequeno que ele seja, isto que aqui está se torna tão pequeno, mas tão pequeno, quanto a gente mesmo quiser. Então a nossa questão aqui é fazer esta demonstração. Digamos, temos uma sucessão xn com elementos em R e queremos demonstrar que não pode convergir simultaneamente para dois limites distintos. Então vamos admitir que a nossa sucessão xn, ou seja, x1, x2, x3, etc., converge para um limite x. E também, simultaneamente, esta sucessão x1, x2, x3, etc., converge também simultaneamente para um limite y, com a condição de x ser diferente de y. Ou seja, se x é diferente de y, uma coisa é certa, é que, portanto, o módulo de x menos y há de ser maior do que zero. Ora bem, então, tomando aqui eu posso aqui aplicar, não é? Então a definição de limite. E como está aqui, qualquer que seja delta, eu posso tomar este delta, por exemplo, por conveniência, este delta é igual precisamente ao módulo de x menos y. Repare-se que o módulo de x menos y é positivo, aqui também é positivo, sobre 2.
E então, o que é que sucede para esta primeira, para a sucessão quando converge para x? Isto significa que eu sou capaz de encontrar, digamos, um índice, vou designá-lo por n1, não é? Por n1, pertencente a n, tal que para n maior que n1, isto me implica que a minha sucessão, ou que a nossa sucessão xn menos o limite, que neste caso é x, há de ser menor que este delta, ou seja, eu posso mesmo escrever, porque não, menor que x menos y sobre 2, que é este delta que aqui está, que eu já referenciei. Da mesma maneira, se a mesma sucessão, e agora aqui, esta parte 2, converge também para y, isto quer dizer que eu sou capaz de encontrar, digamos, uma ordem n2 ou um índice n2, como queiram, pertencente a n, tal que para n maior que n2, isto me implica que a nossa sucessão xn menos y, portanto, em módulo, também há de ser menor que x menos y sobre 2. Este é o nosso delta. Então, agora, se nós tomarmos, digamos, uma ordem P que seja simultaneamente superior a N1 e N2, podendo este P, não é, digamos, ser, digamos, o maior, porque não o maior ou o máximo, o maior, eu escrevo maior do N1 e N2, então eu posso escrever o seguinte, é que o módulo, não é, o módulo de x menos y, e agora, atendendo à desigualdade triangular, há de ser menor ou igual que x menos xn mais xn menos y. Mas nós já vimos que este nosso x menos xn é menor que o módulo de x menos y sobre 2, que a designamos aqui por delta. Ou seja, mas eu vou escrever menor que x menos y sobre 2. Assim a coisa fica mais visível. E este aqui também é menor. Portanto, se este é menor e este é menor, a soma, não é, também vai ser menor que a soma de módulo de x menos y sobre 2 mais módulo de x menos y sobre 2. E isto que aqui está, nada mais é que o módulo de x menos y. Então, chego então à conclusão, olhando para aqui, não é? E olhando para aqui, e como está aqui menor ou igual, chego então à conclusão que o módulo de x menos y é menor ou igual que o módulo de x menos y. Ora, dado que o módulo de x menos y é sempre maior ou igual que zero, isto para se verificar terá que acontecer o quê? Terá que o módulo de x menos y ser igual a zero. Mas para o módulo de x menos y ser igual a zero, o que é que tem de acontecer? Tem que acontecer que isto que está dentro do módulo tem que ser nulo, ou seja, terá que ser x menos y igual a zero, ou seja, terá que ser x igual a y. E, portanto, os limites são iguais. Então, está demonstrado, não é? Então, acabei então de demonstrar que uma sucessão xn com elementos em R não pode convergir simultaneamente para dois limites distintos. Esta proposição é sempre válida e poderia ser escrita como uma sucessão xn com elementos num espaço métrico não pode convergir simultaneamente para dois limites distintos. Pronto, meus amigos, este é o meu vídeo, digamos, de sábado. É a minha contribuição para o meu canal YouTube, também para o grupo Conviver com a Matemática, e a todos desejo um ótimo dia.